Parlamentares de extrema-direita convocaram uma passeata em Brasília pedindo a anistia do ex-presidente inelegível e condenado Jair Messias Bolsonaro. Deu ruim e só apareceram umas 1.000 pessoas. Como dizem aí os jovens, eu acho que flopou. Bora falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca, no nosso Plantão do Meteoro. Vamos lá. Sofia, uma música triste para a flopada terrível da manifestação da extrema-direita em Brasília, é isso? Flopou total, Ana. Total. Foi uma manifestação aí, uma caminhada pela anistia. Caminhada, como eles estão descrevendo. Que Tá aconteceu faltando ontem. moto? Oi? Tá faltando moto? Pois é, não tem mais motociata, vai passeata, né? O que aconteceu ontem em Brasília, né? Ontem, dia 7 de outubro. E, Ana, quando eu digo que tá flopado, vamos ver o quão flopado está. Competência. Ele é Eros Bildin! Levanta essa bandeira, verde, amarela, do e branco, jamais será vermelha. Pequeno no tamanho mais gigante. Cadê as pessoas? Nem dá pra ver direito a manifestação, Eu acho que eu já vi Feira Livre com mais gente em Brasília. né? Mas aí, quantas pessoas que tinha lá, Ana? Vamos lá. Normalmente, os organizadores exageram o número, certo? A gente sabe que normalmente é assim. Você tem os organizadores jogam um número lá pra cima, normalmente a PM vai jogar um número pra baixo, a não sei que seja manifestação de direito, mas enfim. A gente tem que achar mais ou menos aí no meio do caminho qual que é o número. Lembrando, os organizadores costumam exagerar o número. O que os organizadores disseram? Nicolas e Geyer destacam um público de 2.080 pessoas em ato por anistia. O mais legal é o número quebradinho, 2080. Quase dá pra contar do 2083, sabe? Não, é 2. Aquele ali era só um morador de rua que tava passando. Exatamente. Assim, é muito preciso porque deu pra contar realmente, assim, um por um, sabe? E daí o mais engraçado, Ana, fica mais engraçado se você pegar e olhar e ver que eles colocaram aqui uma lista dos políticos que foram lá. Hélio Lopes, né, que é o Hélio Negão, Júlia Zanata, Valdemar da Costa Neto, Zé Trovão, Flávio Bolsonaro, Bia Kicis, Magno Malta, Rogério Marinho, Éder Mauro, Alberto Fraga, Joaquim Passarinho. Algo me diz, Ana, que se você tirar os políticos e seus respectivos assessores, não sobra ninguém. Eu acho que não. Eu acho que não. Sobra aí. Não, sempre tem, né? Um ou outro, né? Aleatório, assim, que resolve. Mas, sinceramente, tá minguando, né? Tá total. E aí, Ana, que eu digo que eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque assim, fazer manifestação de rua é uma faca de dois gumes. Se a manifestação for bem, você consegue fazer uma pressão e consegue passar suas pautas, como a gente viu com as últimas manifestações da esquerda. Se a manifestação for muito pequena, na verdade se torna uma demonstração de fraqueza e não de força. Aham. E a esquerda percebeu isso. Vamos ver o que o Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, falou sobre isso. Gente, acabou. Flopou totalmente a caminhada da anistia dos Bolsonaros. Flopou não, flopadaço, vaziaço, uma vergonha. Eu já estou usando isso aqui. Você sabe que existe uma coisa que é a demonstração de força, mas essa de hoje foi a demonstração de fraqueza. Eu já estou usando isso aqui. Mandei para o presidente da Câmara, o Mota, mandei para os líderes. Essa história de pautar a anistia acabou. Não é só nas caminhadas, não. Em qualquer pesquisa, 64% contra. Agora, veja aqui. Veja a vergonha dessa manifestação totalmente esvaziada.
Gente, A parte que me pega é, mandei pro presidente da Câmara. Porque, de fato, sabe, isso é uma boa jogada. Você vai dizer, eles estão insistindo aí pra pautar a anistia, mas eles não Olha o têm apoio popular nenhum. aí. Não tem apoio. Exatamente. E, Ana, a gente tem aí já as pesquisas mostrando quanto que tem de falta de apoio, no caso. Então vamos começar aqui por pesquisa da Quest, que foi divulgada hoje, dia 8 de outubro. Reprovação à anistia aos golpistas cresce e atinge 47% dos brasileiros. Vamos pegar lá direto para os números. Era 41, em setembro foi para 47, enquanto aqueles que eram a favor da anistia para todos, inclusive Bolsonaro, caiu de 36 para 35. Aqui o a favor ficou dentro da margem de erro, né? Mas cresceu a rejeição à anistia. E não é só a Quest. A gente também tem a Poder Data, que foi divulgada ontem, e vai estar aqui, ó. Deixa eu... Está aqui, ó. Anistia aos presos do 8 de janeiro era 51. Em março foi para 64% a rejeição à anistia em setembro. E os que aprovam a anistia caiu de 37 para 27. Então, não. A população não quer anistia. Não quer anistia. E daí, isso está se refletindo, mais uma vez, dentro do que acontece na Câmara dos Deputados. A tal da PL da dosimetria, que não é PL da dosimetria coisa nenhuma, é PL da anistia mesmo, que já era para ter sido votado 2 semanas atrás, daí já era para ter sido votado semana passada, daí era para ter sido votada essa semana. Sem fôlego, o relator tentará votar dosimetria na próxima semana. Ou seja, jogou para a próxima e ainda tentar. Tentar, não tem garantia. Depois do fiasco que foi aprovar a PEC da blindagem na Câmara e depois tomar, né, manifestação na rua e ter que voltar atrás no Senado, agora, né, a manchete dizia ali, né, eles não querem correr o risco de aprovar e depois dar com os burros na água de novo, né? Exato. Perceberam que custou. Muito exato, Ana. E tá virando nas próximas 72 horas, né? A gente vai votar anistia daqui. Aguardem só mais 72 horas para votação. E a parte mais engraçada, Ana, e daí, desculpa, vou ter que encerrar o corte com isso. E ninguém tem coragem de contar isso pro Bolsonaro. Coluna da Bela Megali. O que ninguém tem coragem de falar para Bolsonaro sobre a anistia. Parlamentares e lideranças políticas que visitam Jair Bolsonaro na prisão domiciliar veem o ex-presidente confiante de que pode ser beneficiado por uma anistia ampla. Apesar de haver consenso entre a maioria de seus aliados de que uma proposta que perdoe seus crimes não irá prosperar, ninguém tem coragem de ser o portador da má notícia. O Bolsonaro tá lá, não, vai passar anistia. Eu sei que vai passar anistia. Daí tá todo mundo no cantinho. Como é que a gente fala pra ele que não vai? Eu tenho uma ideia. Se vocês quiserem, eu vou pra Brasília e eu dou essa notícia pra ele. Já que ninguém quer contar, eu posso fazer isso. Eu vou lá e eu falo pra ele que não vai rolar anistia de jeito nenhum. E aí, Sofia, posso? Vai em frente, Ana. Mano, é isso. Tá ficando óbvio, né, nas ruas. A gente viu manifestação contra a anistia enorme, manifestação a favor da anistia completamente flopada. E vai ficando não só evidente, Sofia, o fato de que não há um apoio popular. Não há um apoio popular à anistia. E esse descompasso entre a falta de um apoio popular e o discurso político de que, olha, para pacificar o país nós precisamos, essa coisa toda da pacificação e tal. Pacificação do quê? Quem é que tá agitado aí querendo anistia? São eles mesmos.
né? E esse descompasso, né, esse ruído aí entre as duas coisas, vai deixando cada vez mais evidente o alto interesse, né, a legislação em causa própria aí da galera, né, tanto na Câmara quanto no Senado, mas especialmente a Câmara que se queimou terrivelmente, né, com essa história da PEC da blindagem. E vai enfraquecendo essas possibilidades, né, de que agora eu tô surpresa com esse comentário de que a votação da dosimetria está sendo empurrada para frente. Eu achei que eles iam tentar ainda, né? Logo depois das manifestações, barrou a coisa da anistia, ainda tinha uma conversa muito forte da dosimetria. Eles achavam, a minha leitura é que eles achavam que talvez trocando o nome, né, de anistia para dosimetria, eles conseguiriam enrolar as pessoas, mas talvez tenha colado muito rápido, né, colado muito rápido, assim, essa percepção de que a dosimetria é a mesma coisa, né, é tirar a pena do Bolsonaro. Agora, tem uma informação que não está aqui nesse corte especificamente, mas que a gente tem que considerar também, que são as falas que já estão surgindo aí no Congresso, né, de que se não tiver essa votação aí, no próximo, né, nas próximas versões do Congresso, desculpa, me fugiu a palavra, depois das próximas eleições, eles terão maioria e aí eles poderão aprovar leis que permitam chegar nesse caminho, inclusive impeachment de ministros do STF. Então, assim, o ponto é dizer que está arrefecendo qualquer apoio. É difícil falar, tá arrefecendo o apoio popular à anistia, porque acho que nunca houve, né? Na verdade, o apoio popular à anistia. Mas vai ficando cada vez mais difícil, assim, de sustentar essa ideia e vai minguando a possibilidade de aprovar isso agora no Congresso. A gente tem que ficar muito atento para o fato de que isso não significa que o golpismo acabou no nosso Congresso. Muito pelo contrário, tá? Ele continua lá, um golpe continua sendo tentado e se não for dessa forma, vai ser tentado de outra. E a hora que a gente desligar, parar de prestar atenção, eles vão tentar de novo. Tá? Só não estão tentando a dosimetria agora, estão falando, semana que vem, na volta a gente vota a dosimetria. É só porque tá todo mundo olhando. Tá? Então, de novo, eu vou ser a portadora dessa má notícia. Né? Para o Bolsonaro, infelizmente, eu não vou poder contar que a anistia não vai rolar. Mas a má notícia ou boa, dependendo de como você vê, não dá para parar de prestar atenção nesse Congresso nem por 5 minutos. É pior do que criança de 2 anos, sabe? Acabou de aprender a andar e tá pegando todas as coisas que encontra. Não dá. 5 minutos de distração é caos. Não dá. É isso, Sofia? É isso, Ana. Vamos lá, ficamos por aqui torcendo para que a gente tenha um Congresso melhor. Eu refleti muito antes de falar isso, assim, porque lá no fundo... Não, eu tenho que acreditar que dá, né? Torcendo para uma revolução socialista? Talvez. Vamos lá. Vou aproveitar que sobrou um minutinho do nosso corte e vou recomendar um vídeo que tá fresquinho, acabou de sair no Telescópio, sobre a capivara da família Bolsonaro. Você conhece a capivara do seu Jair, mas você conhece já toda a ficha dos seus filhos? Hã? Vamos lá, tá lá no Telescópio, 50 minutos de vídeo só para puxar essa capivara. Fica aí a recomendação, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.